Então, pessoal, mais um exercício sobre MRU de encontro de dois carros, tá? Esse problema agora, ele nos dá os dados dos veículos através de um gráfico, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, o enunciado. Ó. O gráfico ao lado refere-se ao movimento produzido por dois veículos que se movem em sentidos contrários, ou seja, um está indo no sentido positivo, o outro está retornando no sentido negativo do movimento, tá? A velocidade do carro B é de 5 metros por segundo. Então, determine primeiro a posição de encontro onde ocorre o encontro, tá ok? Então, com base nesses dados, a gente tem aqui, ó. Então, ó, com base nesses dados, eu tenho a velocidade do carro B é de 5 metros por segundo. De acordo com o meu gráfico, o tempo que está aqui no eixo X, o tempo de encontro é de 8 segundos, tá? Lembrando que o tempo de encontro é o tempo que tanto o carro A quanto o carro B levam para chegar ao mesmo local, tá ok? Então, o tempo de encontro. O carro B, que é o veículo que eu tenho a velocidade, ele parte da posição 60 metros. Então, de acordo com o meu eixo aqui, ó, o eixo Y, eu tenho as posições iniciais, tanto do carro B quanto do carro A. Então, o carro A, ele parte da posição 60 metros, que é onde corta o eixo X. Então, a posição inicial do carro B é 60 metros, tá ok? A posição de encontro é a posição final, tá ok? Então, ó, como eu não tenho a posição final e nem a velocidade do carro A, que é o que ele pede na letra B, eu não posso usar o carro A para fazer essa conta, eu tenho que usar o carro B, porque ele está me dando a velocidade, está me dando o tempo e a posição inicial. Então, com isso, a gente joga aqui na fórmula. S igual S0 mais V vezes T, levando em consideração que a gente vai trabalhar com o carro B, então vamos colocar o Bzinho aqui do lado. Então, a posição final do carro B vai ser a posição inicial, 60, mais a velocidade. Aqui, a velocidade temos um problema, né? Notem que no meu gráfico, o meu carro B, que é a linha vermelha, ele está fazendo o gráfico, é um gráfico descendente. Ou seja, eu tenho aqui uma redução na minha distância, né? A minha distância está diminuindo em relação ao ponto, à origem, que é o nosso ponto zero, tá? Então, notem que aqui, ó, essa descendência, tá, do meu gráfico faz com que a minha velocidade aqui, ó, seja uma velocidade negativa. Então, vou colocar aqui, menos 5 vezes o t, que é 8. Regrinha de sinal, eu tenho aqui 60 menos 5 vezes 8. Então, fazendo primeiro a multiplicação, como a regra matemática nos orienta. 5 vezes 8 é 40. Então, a minha posição final do carro B é 60 metros. Como eu sei que a posição de encontro é a posição aonde o carro A e o carro B estão, então significa que as duas posições, tanto do carro A quanto do carro B, é 20 metros. Tá ok? Essa aqui é a nossa letra A. A letra B diz o seguinte: a velocidade do carro A. Determine a velocidade do carro A. Então, ó, a velocidade do A é o que eu quero descobrir. O tempo é o mesmo tempo que a gente utilizou na questão anterior, 8 segundos. A posição final do carro A é igual à posição final do carro B, que é de 20 metros. A posição
inicial do carro A, nós observamos no gráfico que o carro A, ele parte da posição 0, da minha origem, tá ok? Com isso, agora a gente já tem os 3 dados necessários para poder utilizar a nossa fórmula. Qual fórmula? A mesma fórmula que eu usei na questão anterior. S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Como nós vamos trabalhar com o carro A, vamos colocar o A aqui embaixo só para deixar bonitinho. Tá? Então, posição A, posição final, 20. Posição inicial é 0. A velocidade eu não sei quanto que é. E o tempo é 8. O 0 somando ou subtraindo a gente corta. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho 20 divididos por 8 vai ser a minha velocidade inicial. Fazendo essa divisão, vai dar 2,5 metros por segundo. Tá ok? Obrigado. Gostou? Dá um like, participa do canal e ajuda a divulgar.